Bom dia, nós estamos aqui em mais uma etapa do projeto Podcast Mulheres Empoderadas e hoje nada mais, nada menos do que a Nádia Louredo fazendo parte aqui desse momento com a gente. Ela é nutricionista, trabalha na Prefeitura de Trindade e tirou um tempinho para vir conversar com a gente. E como a gente está no mês de outubro, veio tudo encaixar, né? O projeto já é antigo, mas aí coube a ela vindo propriamente nesse mês que a gente vai estar falando sobre Outubro Rosa, né? O momento de prevenção ao câncer de mama. E aí agora a gente apresenta a Nádia aqui para vocês e a Daphne, né? Que é a nossa companheira aqui de podcast, que vai conduzir todo o diálogo. Então, quando se trata sobre o câncer de mama, muitas mulheres, elas têm, como se diz, uma vergonha, um tabu sobre fazer o autocuidado, sobre ir ao médico, ao ginecologista, porque, querendo ou não, eles auxiliam a mulher quando se trata disso, né? E muitas mulheres têm esse receio, exatamente. E você, como se diz? Enfim, voltando. Quando se trata desse problema, você, quando começou a sentir ou percebeu isso, você também teve esse receio? Ou foi, espontâneo, já teve o autocuidado, não tinha esse tabu que muitas pessoas têm? Como foi isso? Olha, eu nunca tive vergonha, não. Pra falar a verdade. Eu penso porque eu sou da área da saúde, né? Uhum. Então, eu não tenho esse receio, não. Tanto que eu fiz o autoexame à noite, no outro dia eu já fui atrás da minha médica, da minha ginecologista, já liguei já marquei uma mastologista. Então, assim, já fui atrás, não tive medo do diagnóstico e não tem vergonha de tá indo ao médico, não. Tanto que eu tinha 6 meses antes eu tinha ido ao médico, tinha feito todos os exames, tinha feito inclusive uma ultrassom de mama e não tinha dado nada. Então, 6 meses depois, eu comecei a sentir, né, uma coceirinha no bico do peito e fui tomar banho e Deus me tocou ali naquela hora ali de fazer o autoexame, né, e foi a hora que eu senti o nódulo. Aí a gente, como eu falei, como eu já sou da área da saúde, né, a gente já fica assim, peraí, esse trem tá certo? Não, né, comecei com a coceirinha no peito e um nódulo, né, a gente praticamente já sabe o que é, né. Mas é porque, assim, muitas mulheres, elas, como você é da área da saúde, já tinha uma noção, mas muitas não têm essa facilidade em busca de um médico, de ter auxílio de outras pessoas, porque, como você disse, foi do nada. Porque, você falou que 6 meses antes tinha feito, né? E muitas mulheres acham que tem que ter um processo pra enrolar muito. Daí fica, não, eu vou daqui 12 vezes eu vou fazer o exame. Aí vai enrolando, aí como muitas pessoas não sabem sobre os sintomas, aí muitas ficam, depois eu faço. Aí vai enrolando. Aí quando descobre, o tratamento já tá quase impossível de se fazer. Falando em tratamento, como que foi a sua reação a tudo isso? Como que você lidou com isso? Querendo ou não, afeta o psicológico, a gente se sente meio abalada, mas você descobriu muito cedo, né? Então, teve a oportunidade de se tratar e deu tudo certo. Sim. E voltando ao que você me falou, e é verdade, né? Tem passado nos postinhos de saúde e nós mulheres tomamos frente de muita coisa, né? Trabalho fora, trabalho em casa, filho, marido, às vezes os pais que tá doente, que demanda, né, algum cuidado, e a gente acaba deixando a gente para depois, né? Igual você falou, não, é nada não, deixa mais para frente. Não, vou levar o filho no médico, eu fico para depois, e a gente vai ficando para depois, né? Desse jeito. Então, também esse mês é de conscientização sobre isso, que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, sim, né? Que a gente tem que se cuidar, sim, né? E eu ia falar que o caso que aconteceu na minha família, que eu estava te contando antes, né? O que acontece? Foi deixado para depois. Ela foi cuidar de uma irmã que passou pelo processo do Covid e ficou com muitas sequelas. A irmã não estava andando, não estava falando, ainda não está, né? Está ainda no processo de fisioterapia, um tratamento aí mais rigoroso. E o que acontece? Ela percebeu que tinha um nódulo, mas falou, vou deixar para depois eu busco o médico e tal, isso aqui não deve ser nada e tal.
E passaram-se meses, né? E aí um dia ela chega no trabalho e comenta com a colega. A colega falou, você tá louca? Você vai hoje ao médico, eu vou marcar agora, eu vou ligar agora. E já ligou. E o diagnóstico já foi, porque mesmo ela indo, só para assim, esclarecer, foi num ginecologista e ele falou, olha, vou te encaminhar já para um especialista, porque mesmo que não seja maligno, você não é necessário que tenha um tratamento, né? Cuide disso, né? E aí ela foi buscar e aí chegou ao diagnóstico que era o câncer mesmo e que tinha que ter um tratamento mais rígido, mais severo, um acompanhamento mais de perto, né? Então, assim, a importância, quando você fala, Nádia, a importância de fazer a prevenção, a gente mesmo, e é coisa simples que nós mulheres, né, a gente pode fazer em casa e perceber e buscar o tratamento e cuidar, né? Cuidar. Assim, outra coisa que quando a Elaine comentou, eu fiquei assim, por você ser da área da saúde, você tem uma noção, assim, sobre... Ai, como se diz a palavra? Gente, fugiu. Só um instante. Ai, meu Deus. Mas como é que fugiu tanto assim? Então, vou formular outra pergunta. Por ser da área da saúde, muitas pessoas... lembrei. Vou voltar. Aí eu vou comentar de novo. Enfim, por ser da área da saúde, a Elaine comentou sobre ele ser maligno, então significa que tem um benigno. Você sabe algo sobre a diferença, para poder dizer pra gente mais sobre o contexto? Sim. Né? Então, assim, a maioria dos nódulos, eles são benignos, né? Só que o maligno tem uma característica, né? Então, tem os sintomas de... o bico do peito que fica diferente, a pele, né, da mama que fica diferente, ínguas, né, que a gente fala que é aqueles carocinhos debaixo do braço, né? E fora que é um nódulo duro, que não movimenta, né? Então, os nódulos benignos, eles são, geralmente, movimentam, saem do lugar, né? São móveis. Então, tem essa pequena diferença. Mas... tem que ser um especialista, né? Pra certinho. Pra ver certinho. Né? Porque tem pessoas, Nádia, que eu já conversei, que demora a fechar o diagnóstico, demora a fechar. Mesmo tendo nódulo, demora a fechar. Meu caso foi 3 meses. Então. 3 meses. A minha primeira biópsia deu negativa. Né? Então, foi a hora que eu... Ai, não é nada, né? Só que aí, assim... Tava na pandemia, né? Então, demorou pra me mostrar esse resultado pro médico. E deu negativo, né? Só que o nódulo crescendo. No dia que eu deitei lá na maca dele, que eu fui consultar com ele, que eu deitei e que a gente viu que tinha dobrado de tamanho, aí eu falei assim, Gilberto, esse resultado tá errado? Vamos fazer de novo? Ele falou assim, você tem razão, a gente tem que fazer de novo. Porque não tá certo de um mês pro outro aumentar 2 centímetros. Né? Então, aí foi que eu fiz outra biópsia aí, que eu tive o resultado mesmo. Isso foi 3 meses. Assim, outro assunto que eu lembrei aqui quando vocês comentaram é sobre o fato de quando a mulher, ela não... Como se diz? Ela não tem essa noção, mesmo, igual você falou, que muitas das vezes, mesmo você fazendo um exame, ele não sair, não ter essa notação, tanto do médico quanto pelo próprio exame, muitas mulheres desistem, falam assim, tá tudo bem, mas ela também depois não busca fazer o toque novamente, ver se aumentou, igual você disse, tem essa diferença, aí volta aquele mesmo assunto, aí deixa pra lá, vai resolver outros casos, cuidar da família e tudo mais. Só que quando a pessoa, ela tem um certo entendimento sobre, ela vai buscar, igual você, vai buscar pesquisar mais sobre, porque como você é da saúde, você já tinha uma noção, mas para quem não tem, né, tem muitas pessoas que tem que ir pesquisar quando não tem a oportunidade de ir no médico, ou pelo SUS mesmo, porque de vez em quando tem aquele problema de ter filas e tudo mais, então ela vai pesquisar na internet, ter um conhecimento melhor. Só que assim, não é muito fácil, porque muitas pessoas também não têm acesso à internet e tudo mais. Então, acaba se complicando.
em questão de busca em auxílio de pessoas, como se diz, facilitar vocês, tipo, dar dicas para as pessoas sobre algum site, tipo, YouTubers, você indica algum para as pessoas buscarem auxílio? Então, assim, a gente tem que bater nessa tecla. A gente tem que se conhecer, né? Conhecer o nosso corpo. Então, se fez o exame, não deu diagnóstico de nada, mas eu tô vendo que tá crescendo, tô vendo que tá mudando o aspecto da minha mama, de qualquer parte do corpo que for, né? Então, eu vou procurar outro auxílio, né? Igual você falou, pelo SUS, né? Então, gente, a porta de entrada do SUS é o PSF, depois vem o especialista, né? Lembrando que paciente oncológico, ele tem prioridade, tá? Então, assim, é bem rápido, né? Bem rápido. E tem até uma lei, né, agora, que não pode passar de 60 dias, parece, né? Tem isso, né, que também ajuda, eu acho que ajuda. Mas a gente estava até comentando aqui, antes de começar o podcast, eu, o Matheus e o comandante. Não adianta a gente fazer o Outubro Rosa, no caso, vestir de rosa, se pôr assim, se não tiver políticas voltadas para essa situação, porque a gente sabe que a grande maioria da população não tem informação. Não tem informação. Então, assim, a gente precisa, o nosso diálogo aqui, né, Matheus, era sobre isso, né? Ter políticas voltadas para realmente, por exemplo, diminuir o índice de pessoas que não procuram o postinho, por exemplo, o PSF, né? Que a gente sabe que existe o PSF, mas as pessoas não procuram, né? Então, assim, políticas voltadas, né? A gente está precisando pensar assim, né? Aqui em Trindade mesmo, a gente trabalha na Secretaria de Saúde voltado muito à prevenção, sabe? Então, assim, todos os PSF têm nutricionista, né? A maioria dos PSF tem atividade com personal, né? Então, assim, tem o médico, tem as enfermeiras. Então, muitas vezes, é a pessoa também que não quer buscar, né? Então, foi o que eu tenho falado. Gente, vocês têm aqui, né? Tem dúvida, vem aqui. Né, tem a nutricionista para a prevenção, né? E até se tiver em tratamento também a gente precisa do nutricionista para estar ali ajudando, né? Melhorar a imunidade, tudo. O educador físico também para poder, né? Participar dessa parte de prevenção e também do tratamento. Mas às vezes as pessoas também não buscam. Não buscam, né? E esse negócio de política também, assim, eu vejo a hora de diminuir, por exemplo, a idade da mamografia, né? No SUS é a partir de 50 anos. E tem aumentado muito o número de mulheres jovens antes dos 40, né? Eu enquadro aí nesse grupo. Antes dos 40 ter câncer de mama, né? Então a gente tem que mudar essas políticas aí também. Aquilo que a gente estava falando anteriormente, o preconceito, eu acho que contribui muito para isso, né? A forma como as mulheres encaram isso, né? De buscar ajuda, de se informar, Então, assim, o preconceito, eu falo preconceito, assim, de mostrar a mama. Sim, vergonha. Nesse sentido, vergonha. né? Às vezes tem que ter um marido, você não vai lá mostrar a sua mama pro médico. Isso, né? Isso mesmo. Tem um caso aqui no setor sul, o PSF era gerenciado por um enfermeiro homem, né? Depois que mudou, aí as mulheres não faziam o exame de colo do útero, porque o outubro rosa não só é câncer de mama, colo do útero também. Então, elas não faziam o Papa Nicolau com vergonha porque o enfermeiro era homem. E mudou. Tem uns 3 meses que mudou para uma mulher. Aumentou o número de exames. Né? Então, tem esse tabu ainda, né? Tem essa vergonha mesmo. Voltando no assunto sobre o fato de você ter tido infelizmente, né, esse diagnóstico tão nova. E muitas mulheres pensam muitas das vezes, só saber a informação de que isso acontece depois dos 40, dos 50, não busca o auxílio, não busca a ajuda de um médico, não faz o autotoque, não sabe esse fato, né? E aí é o que atrapalha e aumenta os casos e faz com que os diagnósticos dobrem a problematização, que piorem, que cada vez só aumenta e as pessoas... Exatamente, e as pessoas apenas não sabem e aí dificulta a busca. Mas enfim, Elaine comentou que você tá com um bebezinho. Sim. E dizendo que
cientificamente, é complicado pelo seu diagnóstico. E como você se sentiu quanto a tudo isso? Como foi descobrir que... Eu chorar. Oh. Porque, resumindo, para as pessoas que têm fé, é um milagre. Tipo, verem como algo que mesmo a gente... Você sempre quis ter um filho? Sim. Então, tipo, nesse fato, muitas pessoas não tem como não se sentir feliz, não tem como se sentir contente, se sentir honrado, né? Então, eu quero que você fale mais um pouco sobre isso, como essa sensação e tudo mais. Aí eu falo que agora, assim, eu superei o câncer e superei a infertilidade. Então, assim, eu tô num momento muito feliz. Esse ano até eu falei, gente, eu não vou fazer palestra porque eu estou noutra vibe. Eu tô muito feliz, eu não quero ficar relembrando isso. Mas eu tive um sonho com a boca gigante e várias televisões. Falei assim, gente, não é pra me calar. Não é, eu falei assim, eu tenho que contar mais esse milagre pras pessoas, né? Pra gente não desistir, né? E ir atrás de tratamento, se descobrir alguma coisa, não é sentença de morte, né? Então, assim, eu tô vivendo um momento muito feliz da minha vida, né? Então, igual você falou, a gente tem fé, mas a gente é tão, né? Se sente impotente. Então, assim, já começou ali, tinha 50% de chance de voltar a ovular, né? Então, depois do tratamento, depois de um ano que eu terminei o tratamento, eu voltei a menstruar. Só que os hormônios ainda estavam de menopausa, como se fosse uma mulher desorganizada, uma mulher na menopausa. Né? Então, assim, fui pega de surpresa, né? A melhor surpresa. A melhor surpresa era uma coisa que eu queria muito, mas não estava esperando, né? Mas estou muito feliz, né? Então, assim, mais uma vez, né? A gente consegue superar o câncer, consegue superar outras coisas na vida da gente. É porque muitas mulheres acham que por ter esse diagnóstico, igual você que tem vontade, tinha vontade de ter... Então, fala assim, eu não vou conseguir, vou desistir. Aí, afeta também o relacionamento. Sim. Pela intriga, né? Tipo, eu também quero ter um filho, a gente não consegue. Então, acaba que afeta muita coisa. E quando você consegue, deve ser uma sensação extraordinária. Demais, estou muito feliz. A Nádia é uma menina de superação. Descobrindo a sua história, nós descobrimos uma história sua, conversando. Quando você era pequena, diz que um carro passou em cima de você. Eu acho que minha vida dava Como foi isso? Como foi isso? Tem hora que eu fico vendo, assim, algumas histórias de paciente que chega pra conversar comigo, chega no meu consultório, né? E fala assim, nossa, gente, que história. Ou até lá do abrigo, né? Gente, com uma criança com essa história desse jeito. E aí, esse dia eu falei assim, gente, a minha vida também não foi fácil, não. Não foi. Foi cheia de superação. Verdade, eu tinha 6 anos, fui atropelada por um Fusca. Nossa, eu machuquei tudo. Você ralou tudo. Ralei tudo. Até hoje eu tenho a mancha da queimadura na barriga. Queimei e machuquei tudo, verdade. Então, é uma pessoa de superação. Você vive superando, né? Pessoa de Deus, né? Deus escolhe, né? Deus escolhe. E sabe, é verdade. Assim, você comentou sobre algo muito mínimo, mas que eu acho que é bastante importante. Porque, querendo ou não, o fato de você falar sobre a sua cicatriz. Agora eu vou entrar num assunto que é assim, mas não tem tanta relação quanto a cicatriz. Mas é sobre a químio. O fato de muitas pessoas, mulheres, na verdade, principalmente, porque também dá em homens, mas mulheres perderem o cabelo, a queda de cabelo e tudo mais, afeta muito na autoestima. E como foi o seu pensamento sobre isso? Se você se sentiu afetado, se você teve auxílio. Eu descobri que você teve auxílio da sua família, seu pai também foi junto com você, que foi minha amiga cortou o cabelo e fez uma peru. Gente, que lindo. Enfim, porque assim, muitas pessoas não têm essa coragem de, mesmo sabendo do diagnóstico, fica, e a químio, porque tipo, eu já tô mal por ter sido diagnosticada, e aí vai afetar a minha autoestima, e eu não sei o que eu faço. Muitas mulheres apelam pela peruca, sim, né? Mas muitas não têm condição também, aí colocam um lenço, pano. Mas como foi pra você? Mesmo tendo esse auxílio, você se sentiu afetada? Como foi? Foi bem complicado. A minha primeira consulta com o oncologista, eu já cheguei falando pra ele assim, pode marcar a cirurgia e pode tirar as 2 mamas, né? E o que tiver que fazer, eu vou fazer. Só que depois, quando a gente vê que aquilo ali é real, né? A gente fica afetado, né? Ainda mais mulher. Né? Então, foi muito complicado ficar careca.
né? Eu falo nem ficar careca, nem perder a sobrancelha, porque aí a gente fica numa cara de doente. Então, muitas vezes, eu tava me sentindo bem, aí a hora que eu olhava no espelho, eu falei assim, opa, tô doente, né? Nossa, eu tô me sentindo... Aquele choque de realidade. É, né? Então, assim, sempre fui acostumada a cuidar de gente doente, não eu tá a doente, né? Eu receber os cuidados, né? Então, foi bem complicado, né? De perder unha, eu emagreci muito, de perder o cabelo, né? E a gente vê que, sim, ainda existe muito preconceito, né? As pessoas... Olham com um olhar diferente, querendo ou não, e isso... Nossa, eu acho isso uma coisa tão Teve um dia que eu fui numa pamonharia em Goiânia, eu já tava no meio do tratamento, eu tava usando turbante. Sim. E uma mulher lá começou a olhar, com a filha olhando aquele negócio, tirou até foto, sabe? Então aquilo ali me incomodou demais, demais. Então, assim, não só eu, né? Tanto outras mulheres passam por isso também, né? Mostrar a realidade das pessoas que passam pelo tratamento. Então, assim, é muito complicado. Ainda existe esse preconceito. As pessoas olham assim, meio com olhar diferente. Né? E assim, a gente tem que entender que é uma fase, que aquilo ali vai passar. Exatamente. Né? Tem que ter sempre energia positiva, porque se a gente for olhar, botar problema em tudo, a gente tá igual você. Teve tanta superação, se fosse colocar a parte ruim de tudo isso, aí não conseguiria, porque, tipo, as pessoas, a partir do momento que elas se botam num jeito negativo na vida, falam que não vai dar certo, querendo ou não, afeta. Sim. Porque a saúde é aquilo que a gente pensa. A saúde mental depende do nosso pensamento, depende de tudo que a gente passa. E você conseguiu tudo isso. Passou por isso de uma forma boa e tem acontecendo milagres e tudo tá correndo tão bem. Eu fico imensamente feliz, a sua carreira, tudo, mas voltando, não tem como falar que não afeta, né? Porque a gente passa por coisa assim, mas aí não é só você que pensa, tipo, as pessoas voltam a atenção pra você, mas a família, os familiares, a mãe, o pai, até se tiver sobrinho também afeta bastante pelo carinho e tudo mais. E como você acha que, tipo, você auxiliava a sua família sempre com energia positiva? Porque sempre as pessoas, elas ficam... Ai, mas e se não dá certo? E aí começa a comentar com você. E não é querendo te botar pra baixo, mas te alertando sobre isso. Mas aí você começa a se sentir assim. E como foi essa parte da sua família? Eles apoiaram, mas assim, se sentia meio retraído? Como foi? No começo a gente ficou todo mundo com muito medo, né? Muito abalado. Mas sempre pensamento positivo, né? Minha mãe, ela fala que ela é um pouquinho mais mole. Sempre assim, tem alguém na família. Mas ela não chorava na minha frente, sabe? Ela era sempre lá no quarto dela, à noite, na minha frente. Não, na minha frente ela era sempre positiva. Meu pai, desde do primeiro dia que eu falei pra ele que tava com câncer, ele... Não, gente, vamos pensar positivo, vai dar tudo certo. Nós vamos fazer o que tiver que fazer, nós vamos fazer. Não precisa se preocupar não, que vai dar tudo certo, né? Então... isso aí a gente sempre pensou positivo. A gente não querendo ou não, muda todo o astral, sim, toda a forma de lidar, né? Hora nenhuma a gente pensou no negativo, sabe? No pior, não. Né? Então, a gente sempre pensou que ia dar certo. Você acha? É porque ela passou por um processo também complicado, né? Pois aí, eu falo assim, gente, agora eu já sei por que minha mãe morreu. Porque ela vai ficar cuidando da Ana Clara, eu que vou. Aumentar o pensamento, né? Porque a mãe dela também passou por um processo difícil, muito, muito complicado, né? Pois é, quando muito complicado. Sua mãe ficou mais de 20 dias internada, não foi? Na UTI, então assim, passou... de 28 dias no hospital. É isso, então assim, superação também, então eu falo que ela é mais forte porque ela... E foi uma das coisas que me deu força, sabe? Minha mãe ficava assim, Nádia... E eu ficava preocupada demais com a Ana Clara, né? Ela, Nádia, você tá preocupada com o quê? Fiquei com a Ana Clara. Falou assim, Nádia, vai tratar. Vai se cuidar. Eu cuido da Ana Clara. Não precisa preocupar. Né? Então, assim, pelo apoio da família também, né, ajuda demais a gente ter diante dessa força, fala, né? Nossa, aqui, a gente já caminhando para encerrar, porque a gente sabe que você tem horário, tem um vídeo que a gente quer que você veja para depois você comentar com a gente. Tá? O Matheus vai colocar o vídeo aqui pra nós. Tá bom. Pra depois você comentar. A gente entrou no âmbito família, né? Põe o que a Patrícia te enviou.
Oi, Nádia. Hoje eu tô passando aqui pra enaltecer toda a sua força, sua superação, sua determinação, sua fé, né? E te dizer que eu tô aqui porque você precisar e eu te amo. Beijo. Você pode colocar na sequência dos que ela te enviou. Oi, Nádia. Passando aqui para te parabenizar e dizer o quanto foi gratificante estar com você em todos esses períodos da sua vida, em especial esse período em que nós estávamos tratando do seu câncer. Sabemos o quanto foi difícil, o quanto é uma luta diária, constante, não só física, mas também psicológica, mas com a união da nossa família, com fé em Deus e com a ajuda dos médicos, dos medicamentos, nós saímos vitoriosos. E quero te parabenizar também pela sua resiliência, pela sua força, pela sua fé, que nos motiva, nos inspira e que possa também levar e inspirar ainda mais pessoas, tá? Fica com Deus, te amo muito e continue nesse caminho. Forte abraço. Nádia, como eu sempre falo, minha filha, dias de lutas, dias de glória. Passamos dias de lutas, né? Seu pai aí, a família toda do seu lado, mas graças a Deus, graças a Nossa Senhora e a sua força, teve a vitória. E agora a gente está vivendo os dias de glória, né? Aí a gravidez, o Miguel chegando, e a gente só deseja o melhor para você, né? Nós estamos sempre aqui, quando está difícil, quando está bom, a família toda junta, e nós te amamos muito. Nádia, o pai, a única coisa que o pai pode falar é o seguinte: o pai sempre deu força para você. Foi, viu, meu pai? O pai te ama muito, sempre confia em Deus, nunca abandona Deus da sua vida, e as coisas sempre no caminho dele. A gente vai conseguir sempre, tá bom? O pai te ama, tudo de bom para você, meu filho. Meu pai e minha mãe, nossa, meu pai trabalhava o dia inteirinho no domingo. Levantava às 6 horas da manhã, a gente ia para quimioterapia. Ele foi em todas comigo, em todas. A Fábia quis gravar com você. Oi, Nádia. Oi. Oi para todo mundo. Eu tô aqui hoje para falar umas poucas palavras de homenagem à Nádia, para reconhecer o valor que ela tem. Ela é uma menina muito guerreira, uma mãe maravilhosa, uma nora mais que especial. É a pessoa que todo mundo merece ter do lado para valorizar a vida, para provar como a força interior que uma pessoa tem pode fazer toda a diferença no futuro dela. Nádia, obrigada por ser essa nora tão querida, tá bom? Muito obrigada, que você continue linda, maravilhosa, uma menina tão forte, tão destemida, uma excelente pessoa. Beijo, obrigada por existir nas nossas vidas. Eu amo ter você como nora. Foi Deus que escolheu. Obrigada. Ah, não, gente. Ai. A gente encerra, então, assim, mostrando para você, durante todo o momento que a gente conversou, eu acho que a gente falou de Deus e falou de família, né? Eu acho que é quem nos inspira mesmo, né? A família que dá força, é Deus que nos levanta todos os dias. Você superou, pela força de Deus, todas as situações que você passou na sua vida. E não tinha uma pessoa melhor para a gente trazer aqui do que você, né? A escolha foi perfeita, e a gente quer te agradecer por ter tido a disponibilidade de vir. Eu fiquei insistindo, né, Nádia? Eu fiquei insistindo com ela, eu falei, Patrícia, eu quero que a Nádia venha, porque eu conversei com mais 2 pessoas, e eles falaram assim pra mim, eu tenho vergonha de falar, eu não tenho coragem, que nem a Fabiane, né? Ela falou, não tenho coragem de falar.
Eu falei, eu acho que a Nádia porque eu tinha conversado com você aquele dia, você falou, não, tranquilo, e os meninos já tinham pesquisado sobre você, né, e tudo. Eu falei, não, é a Nádia, tem que ser, eu vou insistir. Não, e é outra coisa, eu tava lembrando esses dias, eu fiz um curso de oratória em 2019, e o tema que eu escolhi pra fazer a prova final foi Outubro Rosa. Ó, coincidência. Né? Então, assim, tipo assim, parece que eu tava me preparando, porque o meu discurso lá, né, a minha palestra no final do curso foi sobre o Outubro Rosa. Então. Porque foi bem no finalzinho de outubro, início de novembro, né? Eu pensei, gente, vou falar o quê, né? Sou da área da saúde, não quero falar nada de nutrição, não. Outubro Rosa. E a gente então, quer Deus já estava me preparando. Isso, e a gente quer que essa parceria continue com a gente, né? Aqui na escola, sempre que puder. Você é bem-vinda aqui. Obrigada, eu agradeço muito. Eu fiz uma coisinha pra você, vou te entregar. Peguei pra mim, Matheus, essa sacola. Foi eu mesmo que fiz. Você não repara, é coisa simples. Ai. Coisa simples, mas feita de coração. Pra você. Que você possa usar isso aqui com a sua família. Tá? Minha flor preferida. Você usar aqui para os seus tomar um café. Ai, muito obrigada. Amei. Lindo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite também. Eu precisando, tô aqui. É que eu acho que virou uma missão minha mesmo. É igual eu falei que esse ano eu não queria e acho que eu fiz mais de 15 palestras. É o ano que eu não queria. Mas eu tinha que levar essa como se diz, esse testemunho, né? Que câncer de mama não é sentença de morte. Né? Que a gente pode superar o câncer, que a gente pode superar o que a gente quiser na vida da gente, né? E eu sempre tive o pensamento positivo, né? E eu sempre falo, eu imaginava eu recebendo uma folha ali do meu oncologista falando que eu estava curada, né? E aconteceu. Né? Todo dia eu pensava, o doutor Leandro vai me entregar um papel falando que tá tudo bem. O doutor Leandro vai me entregar um papel. E foi do jeitinho que eu pensei, né? Que eu imaginei, né? Então, no dia que eu terminei todas as rádios, ele chegou com um papel e falou assim, Nádia, seus exames deu tudo ótimo, não tem mais nada de câncer, né? Então, você tá curada. Está em remissão, né? Mas eu me considero curada, porque daqui 2 anos ainda que ele vai me dar, assim, né, certeza, mas eu já me considero curada. Acreditando. Já tô curada, já não quero saber essa doença na minha vida mais, não. E continue com essa, é uma missão, né? É uma missão, levar para as outras pessoas essas informações necessárias. Não, e eu falo assim, de ajudar uma pessoa, já é muito. Né? E essa semana entrou em contato comigo um vídeo que eu postei na internet de uma mãe com uma filha de 36 anos, né, com um diagnóstico de câncer. Ela falou, Nádia, depois que eu vi seu vídeo, deu um alívio tão grande, porque a gente só pensa coisa ruim, né? Então tem muita vida, né, depois do câncer. Então eu também é outra coisa que eu sempre falo, gente, não vai atrás de gente que deu errado, não. Tem muito mais porque casos que deram certo, né? Tanto é que lá na clínica que eu fiz essa quimioterapia, a psicóloga me fala, Nádia, a gente aqui só tem casos de sucesso. É um ou outro que dá errado, mas a gente tem que pegar nesses de sucesso. Né? Aí os vizinhos, a amiga, nossa, eu conheço uma pessoa que teve câncer e morreu. Não quero escutar isso não, né? Sai pra lá. Né? Eu quero escutar coisa boa. Né? Então, buscar também as informações em lugares seguros, né? Então, INCA, né? Hospital de Barretos, né? O Araújo Jorge, que vai ter informações corretas, né? Porque a internet tá um mundo sem lei, né? Sim, cada um fala uma coisa assim, diferente, aí a pessoa fala assim, desespera. Chá de não sei o que ajuda. Gente. Também não, gente, não toma chá. Procura recurso correto. Né? Procurar as informações corretas. Né? Quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso. Então, obrigada. Obrigada a vocês, tá? Prazer ter conhecido você. Obrigada, Elaine, pelo convite novamente. Tá? Espero poder contribuir. Falei que ano que vem agora é superando o câncer, superando a infertilidade, né? E com as fotos do Miguel. Isso mesmo. Casalzinho agora, né? Coisa mais boa, né? Depois de 13 anos. Isso mesmo. Então, muito obrigada. E a gente encerra, então, nosso podcast de hoje, né? Com essa presença tão
ilustre que é a Nádia. Obrigada. 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 Então é isso.